Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos à explicação de mais uma atividade, tá certo? A gente pulou algumas páginas porque esse assunto é muito importante que vocês vejam esse ano, tá certo? Então, é a página 178. Depois a gente volta retomando aqueles conteúdos, tá certo? De acordo com o livro didático, a sequência do meu planejamento. Esse seria o próximo conteúdo. Então, eu vou seguir o planejamento, tá certo? Porque vocês não podem deixar de ver o conteúdo que é cálculo algébrico, tá certo? Que é um monômio, binômio, que é muitas coisas que vocês vão estudar nesse capítulo. Então vamos analisar aqui algumas situações. Nós escrevi aqui algumas expressões algébricas. Expressões porque apresentam o quê? Várias operações, pode ser adição, subtração, multiplicação, divisão, mais de uma, né? Quando tem mais de uma operação nós chamamos de expressões, não é isso? Algébrica porque ela apresenta o quê? Letras, tá certo? Expressões algébricas é porque ela possui o quê? Letras. Algébricas possui letras. Então nós vamos aqui alguns exemplos de algumas expressões algébricas. Eu tenho aqui, ó, 3x mais 8, tá certo? Eu tenho uma operação aqui que é a adição, tenho outra operação aqui que é a multiplicação, que esse 3 aqui, ele está multiplicando x, e observem que eu tenho letra, ó. Em todas aqui, ó, em todas essas expressões, em todos esses casos aqui, eu tenho o quê? Letras. Vocês observem isso. Por isso nós chamamos de expressões algébricas. Algébricas, expressões porque nós temos operações a ser resolvido, seja adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação. E nós também temos o que? Letras, tá certo? Essas letras nas expressões algébricas, elas são chamadas de variáveis. Por que variável? Porque o valor da expressão algébrica, ou seja, o resultado da expressão algébrica vai mudar, ou seja, vai variar de acordo com o valor dado para a letra, ou seja, para a variável, tá certo? Então, nós vamos ver o porquê, né? Vamos analisar cada caso aqui e vocês vão compreender melhor. Então, de início, eu só quero que vocês compreendam. Expressões algébricas, elas são expressões porque apresentam o quê? Operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação, tá certo? E que também eles possuem o quê? Possuem letras, tá certo? Vocês observem aqui que todos apresentam letras. Essas letras, elas são chamadas de variável. Por que de variável? Porque o resultado de uma expressão algébrica vai mudar, ou seja, vai variar de acordo com o valor atribuído a essa letra, ou seja, ao valor atribuído à variável, tá certo? Então, vamos aqui agora para mais algumas situações problemas, tá certo? Que a gente possa envolver expressões algébricas. Vamos analisar agora esse exemplo que nós temos no livro, da página 178, que diz o seguinte, ó: Carla presta serviço como técnica de informática em uma empresa e recebe R$40 por hora trabalhado, certo? Recebe R$40 por hora trabalhado. Então é o seguinte aí, nós vamos analisar aí essa situação problema. A partir dessa situação problema, nós vamos escrever uma expressão algébrica que atenda, tá certo? O exemplo aqui que foi colocado. E depois nós vamos determinar quanto é que ela vai ganhar em 1 hora de trabalho, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, 20 horas e 25 horas. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Então, ó, o valor que ela vai ganhar vai depender de quê? Vai variar de acordo com a quantidade de horas trabalhadas, não é isso? Então, a quantidade de horas trabalhada a gente não tem determinado. Então, a quantidade de horas eu vou representar por x, tá certo? Essa quantidade de horas eu vou representar por x, eu vou representar por uma variável. Mas, Leonardo, por que por x? Lembra lá que eu falei, letra é chamada de variável e vai variar de acordo com o valor que ela vai receber, vai variar de acordo com a quantidade de horas que ela trabalhar, não é isso? Ela pode trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente não tem específico já tem dizendo aqui a quantidade de horas que ela vai trabalhar. São alguns exemplos que a gente colocou: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, 20 horas, 25 horas. Né? São alguns exemplos que eu coloquei aqui. Então, para calcular o salário dela,
para se calcular o valor que ela vai ganhar, então, R$40 vezes X. Ou seja, eu tenho o quê? 40x. Tá certo? Então, para calcular a quantidade de horas que ela vai ganhar, eu tenho a expressão 40 vezes x. 40 vezes x, pessoal, é a mesma coisa que 40x, tá certo? Sempre quando eu multiplico um número pela letra, primeiro o número, depois a letra. Aqui eu tenho 40x, eu sei que 40 ele está multiplicando x, tá certo? Então, quanto é que ela, ou seja, quanto é que ela vai ganhar com uma hora? Ou seja, seria 40 vezes x. Quem é x? Na quantidade de horas, quantas horas aqui, ó? Uma hora. 40 vezes 1 vai dar quanto? 40. Então, em uma hora, Carla vai ganhar R$40, tá certo? 2 horas, 40, que é o valor pago por uma hora, vezes quanto? Vezes a quantidade de horas. São quantas horas? 2 horas. Então, ela vai ganhar o quê? R$80, não é isso? Por 2 horas, ela vai ganhar R$80. 3 horas, então é 40 vezes 3, que é a quantidade de horas. 40 vezes 3 vai dar quanto? R$120. Então, Carla vai ganhar R$120 por 3 horas de trabalho. 4 horas, 40 vezes 4, dá quanto? R$160, não é isso? E por 10 horas, 40 vezes a quantidade de horas, que a quantidade de horas não é 10, então vai dar quanto? 400, não é isso? Então, por 10 horas, Carla vai ganhar R$400, não é isso? Por 20 horas, 40 vezes 20. 40 vezes 20 dá quanto? R$800. Então, por 20 horas, tá certo? Carla vai ganhar R$800. E por 25 horas, 40 vezes 25. Não é isso? Então, vai dar quanto? Vai dar 1.000, 40 vezes 25, R$1.000. Então, por 25 horas trabalhadas, Carla vai receber R$1.000, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho o primeiro termo. O primeiro termo, quem é? R$40, não é isso? Aqui eu tenho o segundo termo. Segundo termo, R$80, ou seja, o segundo termo é R$80, tá certo? Terceiro termo, e assim por diante, ó, terceiro termo, R$120. Quarto termo, nós temos R$160. Décimo termo, é isso, nós temos R$400. Vigésimo, nós temos R$800. 25º termo, nós temos R$1.000. Então, vocês observam aí de acordo com a sequência, não é isso? A sequência que foi atribuída. Então, décimo, valor 10, né? Depois de 10 horas, que é o décimo termo, ela vai ganhar R$400. 20º termo, após 20 horas, ele vai receber R$800. 25º, depois de 25 horas, vai receber R$1.000. Então, quem seria a expressão algébrica aqui? Seria 40 vezes x, tá certo? Ou seja, 40x. Então, nós temos o que? A operação. Qual é a operação aqui? A multiplicação, não é isso? E eu tenho o que aqui, ó? Uma letra. Uma letra. Então, se eu tenho uma operação, no caso aí a multiplicação, e eu tenho uma letra, ou seja, uma variável, que essa letra é chamada de variável, nós temos o que? Uma expressão algébrica, né? Nesse caso aí, beleza? Vamos agora aqui para valor numérico de uma expressão algébrica. Então, eu tenho uma expressão algébrica aqui, ó. 4a mais 3, é isso? Ele quer que você determine o valor numérico dessa expressão algébrica para quando a for igual a 5, não é isso? Nós temos a expressão numérica, numérica não, tá certo? Uma expressão algébrica, porque ele possui letras, e ele quer que você determine o valor numérico dessa expressão algébrica para quando a for igual a 5, ou seja, onde tem um valor de a aqui, nós vamos substituir por quem? Por 5. Então, nossa variável é a,
e nós já temos o valor aqui determinado para A, que é 5. Então aqui, ó, 4 vezes, porque aqui 4A é 4 vezes A. 4A, 4 vezes A, tá certo? Então eu tenho 4 vezes o valor de A. Quem é A? É 5, mais 3, tá certo? Aí eu vou fazer, ó, 4 vezes 5, 20, mais 3. Vou resolver primeiro, resolve sempre a primeira multiplicação, né? Aquela ordemzinha lá da expressão numérica. 20 mais 3, 23, tá certo? Então o valor numérico da expressão algébrica 4A mais 3, para quando A for igual a 5, vai ser quanto? 23, tá certo? Aqui o segundo caso, 3x menos 2y para x igual a 8 e y igual a menos 4. Então, onde tiver x, nós vamos substituir por 8. Onde tiver y, a gente vai substituir por menos 4, tá certo? Então, vou ter aqui, ó, 3 vezes o valor de x. Quem é x? É 8. Menos 2 vezes o valor de y. Quem é y? Menos 4. Como o y ele é negativo, eu vou colocar entre parênteses, porque aqui, ó, eu tenho dois sinais, ele não pode ficar junto. Tem que ter separado por um parênteses, não é isso? Aí eu faço aqui, ó, 3 vezes 8, 24, tá certo? Aí eu vou fazer o produto, ó, 2 negativo, 4 negativo, menos por menos dá mais. 2 vezes 4, 8. 24 mais 8, 32. Então, o valor numérico da expressão 3x menos 2y para quando x for igual a 8 e y igual a menos 4, vai ser igual a quanto? A 32, tá certo? Aqui, eu tenho 2a ao quadrado mais x ao cubo para a igual a 1 e x igual a 2, tá certo? Então, onde tiver a, vou substituir por 1, onde tiver x, eu vou substituir por 2. Então, vou ter, ó, 2 vezes a ao quadrado, ou seja, porque 2a ao quadrado, 2 vezes a ao quadrado. Então, 2 vezes o valor de a, quem é a? É 1 elevado ao quadrado, porque a está elevado ao quadrado, então 1 também vai ficar elevado ao quadrado, mais x ao cubo, quem é x? É 2, então 2 ao cubo. Então, vou ter, ó, 2 vezes 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1, mais 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O 2 multiplicado 3 vezes por ele mesmo, dá 8. Então, vou ter aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 8, vai dar igual a quanto? A 10, não é isso? Então, o valor numérico da expressão algébrica 2a ao quadrado mais x ao cubo para quando a for igual a 1 e x igual a 2, vai ser igual a quanto? A 10. Então, como eu já falei para vocês, pessoal, para ser uma expressão algébrica, ela tem que ter o quê? Operação, pelo menos uma operação, ou mais de uma, não tem nenhum problema, pelo menos uma, né? E letras, tá certo? Para que seja uma expressão algébrica. Então, o conteúdo de hoje é esse. Eu vou passar agora a atividade, tá certo? É um conteúdo simples. Qualquer dúvida vocês podem tirar, tá certo? No privado, no WhatsApp do privado, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, nossa atividade de hoje, a página 179 do livro, a questão 1, A e B, 2 linhas em cada, tá certo? Vocês vão desenhar essas duas figuras que tem aí, tá certo? Na questão 2, A, B e C. Na questão, deixa 2 linhas em cada. Questão 3, letra A e B, uma linha, tá certo? C e D, 2 linhas em cada. A e B, cada um deixa uma linha, C e D, cada uma deixa 2 linhas. Aí, na página 181, a questão 1, A, B, C, D, 4 linhas em cada, tá certo? Na questão 2, A, B, C, D, E, uma linha em cada. Nessa questão 2 é bem simples, pessoal, tá certo? Por exemplo, na letra A, o dobro de um número S, tá certo? O dobro de um número S. Na letra A, estou colocando já a resposta aqui. O dobro de S é quem? 2 vezes S. 2 vezes S. Não é isso? Por exemplo, na B, o consecutivo de um número natural Y. Quem é o consecutivo? É o número que vem depois. Então seria quem?
y mais 1. Depois de 5, quem vem? O consecutivo depois de 5 é quem? Não é 6? Não é 5 mais 1 que é 6? Então, o consecutivo de y é ele mais 1. É bem simples essa questão. Letra C, por exemplo. O quadrado de um número z. O quadrado do número z é z ao quadrado. Deixa essas duas últimas aí, eu já estou me empolgando e respondendo quase tudo, né? Então, ó, a questão 3. A, B, C. A, 2 linhas. B, 2 linhas. C, 4 linhas. Questão 4. A, 5 linhas. B, 3 linhas. Então, essa é a nossa atividade de hoje, a explicação também de hoje. Qualquer dúvida, pessoal, pode tirar no privado, tá certo? Se não entendeu, pode procurar o professor que vai dar certo, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser.